Agora sim, então, vamos iniciar em definitivo. Bom dia para quem entrou um pouquinho depois aí, sejam bem-vindos, né? A gente vai falar hoje um pouco sobre a HashCloud e estamos iniciando o nosso webinar. Os apresentadores, então, eu vou me apresentar, depois vou deixar meu colega Diego Lúcio apresentar. Eu sou o Gilberto, trabalho há 15 anos na Hash, na parte de atendimento ao cliente, né? Hoje eu sou líder então na parte de atendimento do suporte ao HashCloud, né, atendimento ao cliente. E hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre esse produto, né? Vou deixar o meu colega Diego se apresentar também. Bom dia a todos, me chamo Diego, mais conhecido aqui na rede como Gloss. Estou há 10 anos aqui na empresa e hoje atuando como gestor de TI, cuidando de toda a parte interna de infraestrutura da rede. E agora a gente está junto aí nesse projeto, aí, Gilberto e mais boa parte da empresa, com essa novidade aí para o mercado. Bom, eu vou apresentar então a agenda, né, o que vai ser discutido aqui hoje, a agenda do dia. A gente vai falar alguns tópicos aí sobre a HashCloud, a questão da ida para a nuvem, que é uma realidade sem volta, hoje é uma tendência de mercado, né, os motivos para usar o Sigero em nuvem. Na parte muito além dos custos, a gente vai tentar explicar um pouco ali o valor agregado também da nuvem, né, que não é só custo, né, a gente tem muito essa visão de que a nuvem é um custo fixo, a gente vai tentar desmistificar isso um pouco, falar um pouco do valor agregado. A gente vai falar também um pouco sobre qual o diferencial da HashCloud, né, como é uma nuvem que a Hash desenvolveu, ela é específica para o Sigero, então a gente vai falar um pouco sobre isso. A parte de demonstração ali, na verdade, a gente vai exibir alguns vídeos que a gente separou sobre o uso da Cloud. E no final aí vão ter o sorteio de 2 kits, né? Um kit da Hash e um kit da Inove.TI. Então, quem ficar até o final, a gente vai abrir ali no chat um formulário para participar do sorteio. O pessoal do marketing vai abrir um formulário no chat, né? Então, fiquem até o final aí para participar do sorteio e para prestigiar também o nosso webinar. E também durante a apresentação, qualquer dúvida, pergunta, não entendeu algum tópico, quer um esclarecimento um pouco melhor sobre algo que a gente está falando, pode colocar ali no chat que conforme a gente for lendo, a gente for vendo, a gente pode parar e responder as perguntas do pessoal, beleza? Então, a gente vai seguir aí. Bom, então vamos dar início então, falar um pouquinho sobre cloud, especificamente sobre cloud, né? O pessoal de TI está mais acostumado com esse termo, cloud, nuvem, né? E se fala muito hoje em dia sobre um caminho sem volta, né? Mas por que um caminho sem volta na questão de cloud e nuvem, né? A gente colocou ali um relatório do Google, foi aproximadamente em 2019, o Google fez um relatório com diversas empresas, de diversos segmentos, todas as áreas, e dá para deixar bem claro assim que as empresas hoje se preocupam muito, né, com essa questão de expansão, escalabilidade. Então a cloud, aliado a todas essas mudanças aí que vem acontecendo, é um fator de extrema importância hoje para o crescimento das empresas, né? Já não é mais uma tendência de mercado, é uma realidade, né? Então, só para exemplificar, o relatório do Google, no qual entrevistou empresas, e 77% das empresas acreditam que até 2029 vão estar utilizando o cloud, sendo que 87% delas afirmam que vai ser crucial com o aumento de receita e expansão da empresa, né? Mas assim, muita coisa aconteceu nos últimos 10 anos para ter essa evolução, esse boom em cloud, né? A gente pegou alguns pontos específicos, assim, principalmente dos últimos 3 a 5 anos, que causaram essa velocidade aí na migração de cloud, tá? Não é mais novidade para ninguém, a pandemia, né, bateu na nossa porta e acelerou assim, um ritmo disparado a questão de necessidade por estabilidade, né, por acessibilidade, onde as empresas da noite para o dia tiveram que trabalhar de qualquer lugar do mundo, os funcionários tiveram que trabalhar de casa, eles não podiam mais estar vinculados a um lugar físico, né? Então, isso a gente notou até essa questão da acessibilidade, né, da pandemia. A gente percebeu isso até no nosso suporte mesmo, né, com a demanda de GTI, que é uma outra área de atendimento nossa, que
que dá esse suporte ao cliente na parte de tecnologia, de uso do CIGER, de infraestrutura, né? Com a questão do home office, a gente teve um aumento muito de demanda nesse sentido. Então, isso foi uma coisa que a gente percebeu na prática mesmo, assim, uma mudança no mercado, uma mudança de comportamento, né? Que os clientes usando home office, então uma estrutura diferente, o pessoal se acostumando, como é que agora eu vou fazer para imprimir, agora eu não estou mais na empresa, a impressora não está mais conectada no meu computador, eu estou via remoto, daí como é que o CIGER vai imprimir, como é que o CIGER vai gerar minha planilha, como é que eu vou salvar meu relatório. Então isso a gente percebeu na prática, essa questão da pandemia, da mudança de comportamento do mercado, no nosso suporte, né? A gente percebeu pela demanda que a gente recebeu a mais, assim, era uma demanda que a gente não tinha, que a gente recebeu a mais. Se eu não me engano, foi início de março de 2020, no início da pandemia. Março de 2020. E, então, o que aconteceu? O Gilberto, como líder do suporte, foi atingido diretamente, né, por as empresas ligando para nós sobre como ter esse acesso remoto, como realizar operações de outros lugares, como levar o próprio CIGER para um lugar onde ficasse disponível e seguro, né, em diversos locais, né. Eu, como atuo na área de infraestrutura, só para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje em torno de uns 170 funcionários. A nossa controladoria, simplesmente em um dia chegou, amanhã todo mundo vai trabalhar de casa, então a gente teve que correr contra o tempo, né, para fazer todo mundo trabalhar de casa, fazer o suporte, conseguir atender as ligações de nossos clientes de casa também, né? Então, sem parar, a gente praticamente não teve nem um dia de parada, nem meio turno de parada, nada. A gente conseguiu continuar trabalhando graças a essas questões assim de nuvem, ferramentas que a gente já utiliza, né? Que eu vou falar um pouquinho no item 2, né? Que são as mudanças de comportamento do mercado, agora mais digital, né? Desde essas ferramentas que a gente vem utilizando na parte de nuvem, que o próprio streaming de vídeo, né? Hoje as empresas fazem reuniões online, pedir comida, a gente pede transporte, o Pix é uma novidade aí dos últimos anos, né? Onde praticamente todo mundo faz Pix. Então, tudo isso é digital e mostra mais uma vez que é um caminho sem volta, né? Outro fator de extrema importância. Hoje, atualmente, as empresas elas não querem mais botar grandes investimentos em alguma solução ou até mesmo em expandir negócios, criar novos segmentos da empresa, né? E a cloud, a nuvem em si, ela facilita a abertura de novos negócios, né? Já devem ter ouvido falar nas startups, né? Netflix. Hoje Netflix já é uma empresa mundial, mas começou pequena, começou com esse conceito de startup, PicPay. Então, assim, são diversas empresas que se utilizam de um baixo capital para iniciar o negócio e poder focar no negócio em si e não em investimentos em tecnologia e outras coisas assim que acabariam tirando o foco da parte de negócio deles, né? A parte de continuidade e expansão dos negócios vem em relação com o 3, né? Hoje em dia, para te expandir a tua empresa, tu não precisa adquirir o dobro de equipamentos, criar novas áreas locais. Se hoje em dia, por exemplo, eu tiver que colocar 20 pessoas a trabalhar dentro da rede, a gente pode muito bem expandir a parte de infraestrutura que seja em cloud, né? E botar o pessoal a trabalhar de qualquer lugar do Brasil. Então isso facilita muito também a expansão dos negócios da empresa, né? E falando um pouquinho sobre segurança, os dados críticos da empresa, né? Os dados críticos da empresa ainda se tem assim como eu posso dizer assim, as empresas elas não sabem o valor ainda dos dados da empresa. A gente vê muitas empresas que até assim, backup hoje elas não fazem corretamente. O Gilberto passa muito por isso no suporte, onde o backup é feito no próprio servidor da empresa, né? Sim, é bem comum o pessoal ligar, né? Perdi aqui, peguei um vírus, sei lá, queimou um disco do meu servidor
E então a gente fala, tá, vamos conversar com o teu TI, vamos ver onde é que está teu backup, para a gente conseguir restaurar o sistema, colocar no ar, colocar os dados de novo ali para o pessoal sair usando. E muitas vezes a resposta é, o backup estava no servidor, ou não sei onde está meu backup, daí vai ver estava sendo feito um backup, não estava sendo testado esse backup, e a empresa acaba não tendo os dados. Isso é bem comum de acontecer, mais comum do que a gente gostaria, porque isso é um transtorno para o cliente, né? A gente acaba sofrendo junto aí com o cliente com essa perda de dados, é uma coisa bem, bem ruim mesmo. E a gente sempre bate nessa tecla, né, da questão do backup na nuvem, porque daí o backup na nuvem é uma segurança a mais, né? A gente sempre brinca com a questão do backup, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, porque o backup ele também está suscetível a erros, né? Então, essa questão do backup na nuvem a gente bate bastante, é bem importante. E tendo uma estrutura de sistema na nuvem, a questão do backup ela já passa a ser uma responsabilidade a menos para a empresa, né? Quem cuida disso é quem for fornecer o serviço de nuvem, né? O fato da própria empresa não ter o backup dentro da casa dela já é uma segurança muito grande, né? Então, tu manter esses dados em outro local, tendo um backup ainda fora desse local também, não é que vou estar na nuvem que eu não preciso ter backup. Não, precisa de backup também, né? Hoje a gente vê vários tipos de invasão, ransomware e criptografia de dados, sequestro de dados, está muito comum hoje em dia. Então, o backup ele continua sendo algo crítico total, assim, e ele precisa ser repensado pelas empresas aqui na nossa região, principalmente. É muito deixado de lado essa parte de segurança dos dados, né, na empresa. E eu só queria deixar um detalhe que eu lembrei também de um cliente nosso que no meio da pandemia, coincidentemente foi no meio da pandemia, mas eles já já tinham retornado ao trabalho presencial, né? E eles nos ligaram, né, Gilberto, que tiveram um acidente na frente da empresa, onde um caminhão acabou batendo em alguns postes, eles ficaram sem energia elétrica, sem a parte de internet, eles ficariam em torno de 3 dias sem comunicação. Só que eles já utilizavam o nosso ERP na nuvem. E aí o responsável de TI me ligou, dizendo que em 35 minutos todos os usuários dele já estavam em casa e trabalhando. Então, apesar de ter um incidente gravíssimo que poderia deixar eles 3 dias sem acesso ao sistema, sem emitir notas, sem faturar, em alguns minutos todos os funcionários da empresa já estavam trabalhando e como se estivessem dentro da empresa, né? Sim, isso é uma coisa bem, bem interessante na nuvem. Bom, a gente vai começar a falar então um pouco dessa questão dos custos ali, que a gente apresentou o tópico de tentar desmistificar, né? Porque hoje a gente tem muito contato, eu e o Blues, inclusive, a gente tem muito contato na questão de orçamento, de cotação, a empresa precisa renovar a estrutura, então a empresa acaba entrando em contato com a rede e a gente faz esse acompanhamento e na tomada de decisão, né? O que a gente vai fazer? Vai para a nuvem, vai comprar um servidor novo, vai comprar um switch, vai passar todo o cabeamento novo, né? E um detalhe, a palavra que a gente escuta muito, né? Um servidor. A gente escuta muito isso aqui na rede. Inclusive, os nossos GDCs, que vocês geralmente entram em contato, né? Primeiro com nossos GDCs, a gente escuta demais a palavra servidor. Isso muitas vezes incomoda um pouco a gente, principalmente eu, que sou da área de TI, porque não é basicamente só o servidor. Isso é muito básico a gente pensar num servidor em si, né? Ainda mais tratando de um ERP, voltando a dados críticos da tua empresa. Então, a gente quer exemplificar aqui o que tem abaixo do servidor, o termo de levar para a nuvem não é apenas o servidor, né? Sim, essa questão de termos outros custos, né? Outras coisas envolvidas, outros valores, tipo, outras coisas que acabam sendo um valor agregado na nuvem envolvidas. Não é apenas um servidor, não é só um servidor, né? Comprar um servidor, colocar numa salinha lá, ligar ele, porque tem tudo isso que a gente acabou de falar, segurança, backup, né? Como esse servidor vai funcionar, ele vai rodar 24/7, tem no break, tem ar-condicionado, enfim, a gente vai exemplificar um pouco aí.
Um dos fatores, né, que tem que ser considerado também, principalmente na compra do servidor, aqui é bem em cima disso, assim, que é a renovação de hardware e depreciação do hardware, né. Hoje eu comprei um servidor, em 2, 3, chutando alto, uns 4 anos, esse servidor ele vai começar a ficar defasado, o hardware dele, né. O próprio hardware ele tem uma vida útil também, além de não suportar mais os novos sistemas operacionais, a atualização do Windows daqui a pouco não vai funcionar mais com aquele processador, vai exigir um pouco mais de memória, não tem mais slot de memória, não acha mais pente de memória para comprar. Então essa questão do hardware, assim, a gente não pode considerar que um servidor ele vai ficar para o resto da vida da empresa ali, né? Ele pode funcionar por anos. Os próprios fornecedores de hardware, os maiores do Brasil, a gente pode citar a Dell, por exemplo, a HP, eles fornecem 5 anos de garantia. 5 anos, né? Sim. Por padrão, 5 anos de garantia. Então, eles já se salvam disso que a partir de 5 anos ou tu vai ter que comprar um hardware novo, ou tu não vai ter peça mais, ou tu não vai ter atualização. Sorte, né? Tu precisa de alguém para cuidar desse hardware aí, porque eles provavelmente não vão te entregar mais peças caso tu precise, né? Sim, tem que contar com a sorte de tentar achar usado na internet. A gente já passou por isso algumas vezes aqui na rede mesmo, né? Então... Claro que não é jogar o servidor fora, jogar o equipamento fora, mas tudo depende do nível de criticidade que os teus dados necessitam, né? Então, uma empresa que precisa 24/7 dos dados, ou que seja, na segunda-feira eu vou emitir uma nota fiscal que eu preciso faturar, ela precisa ter aquele hardware, o sistema apto para funcionar. Então, digamos que o teu hardware, depois de 4 anos, comece a falhar, que é bem comum, né? Tu não vai ter peça, ou tu vai precisar adquirir um novo hardware, né? Isso hoje em dia, do jeito que está, desde a pandemia a gente vem enfrentando também problemas de logística, de entrega de equipamentos, chegam a levar 30, 40 dias para serem entregues, ou tu vai ter que, como o Gilberto falou, atrás de peças, o pessoal de TI vai ter que correr, tentar consertar de alguma maneira, e cada vez mais fica difícil e mais caro esse processo, né? E na nuvem a gente tem a comodidade de não se preocupar com isso. Na nuvem o hardware vai ser substituído. Lá no data center a gente não vai nem ver, a gente vai dormir um dia e acordar, tem um servidor novo lá, foi trocado, aquele servidor estava descontinuado, não tinha mais peça, a gente dormiu, acordou, está novo servidor, a gente nem vê isso acontecer, né? Então isso é uma comodidade, assim, né? Essa questão da depreciação também é a mesma, na verdade, entra no mesmo bolo, né? A depreciação do hardware de valor. São assuntos casados, né? Continuando sobre hardware, né? O local adequado, né? Isso é outro detalhe que muitas empresas deixam a desejar, assim, sobre o local adequado. Muitas vezes, vou comprar um hardware e vou colocar em cima da mesa ali do meu gerente, vou colocar naquele cantinho que tem lá. O local adequado afeta diretamente na depreciação do hardware, né? Porque o próprio pó, sujeira, a climatização, então, temperatura da sala, do ambiente, a umidade, são N fatores que afetam a questão de depreciação, de falhas de hardware, né? Então, o que acontece? Hoje, para te manter uma sala com climatização, com ar-condicionado, no break, a parte elétrica hoje tem um alto consumo de energia elétrica dos equipamentos, né? Embora isso tenha melhorado bastante, mas se torna, por mais simples que seja a sala, vamos supor uma sala de servidores, para manter um rack de servidores, ela se torna cara, a manutenção dela é cara também, ela também precisa de manutenção. E essa questão da temperatura também é muito importante, assim, é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, assim, que é deixado um pouco de lado, porque criar uma estrutura para ter uma climatização na sala não é barato, tem que ter no mínimo 2 ar-condicionado, no mínimo 2, ter algum sistema de controle ou um controle manual, tem que ter uma pessoa responsável para ir lá todo dia e controlar. E se a gente for ver a fundo, assim, a documentação de hardware, tudo, a questão de o servidor não estar rodando numa temperatura ideal para ele, diminui muito a vida útil do hardware também, principalmente de disco, né? Sim. O disco aquece, queima com uma facilidade, assim, gigantesca, né? A gente acaba não dando muita bola para isso, mas é uma coisa que também acaba se tornando um custo, porque um custo maior, na verdade, né?
porque o HD, o disco do servidor, ele vai queimar antes do que ele queimaria se ele estivesse funcionando na temperatura ideal. Isso tudo são coisas que na hora de fazer, de comprar um servidor, às vezes são deixadas de lado, né? E muitas vezes, dependendo do servidor, para fazer uma simples troca de disco ou de qualquer periférico, hardware que estrague, tu precisa desligar tudo, parar a tua operação, fazer a troca. Um dia sem tu vai ter sistema. esse custo sem sistema e o custo também de operação, né? Então, é custoso isso de manter toda essa infra em local adequado e servidores e monitorando isso, né? O próximo item, ameaças externas, isso é outra questão de extrema importância, vem aumentando demais mesmo. A gente vem recebendo semanalmente clientes nos pedindo ajuda, dados criptografados, sequestrados, aqueles sequestros em que tu não tem mais acesso ao dado, simplesmente tu perdeu todos os teus dados e eles te cobram muitas vezes em bitcoins, né? Os bitcoins, valores orbitantes assim, e muitas vezes nem recupera, né? Já teve casos de cliente que pagou e não conseguiu recuperar os dados, recuperou, mas veio tudo corrompido, dados faltando. E aí, para um banco de dados, tem 3, 4 arquivos, 3, 4 tabelas que a informação não está íntegra, já era, né? Mesma coisa que perder tudo. E assim, é óbvio que na cloud, na nuvem, a gente precisa manter essa segurança também. Não quer dizer que tu não vai poder cair em invasões, vírus. Porém, vamos pensar que dentro da tua empresa tu teria que ter alguém para cuidar disso, ferramentas para cuidar disso, ferramentas de antivírus, ferramentas de firewall. Também a gente vai falar mais adiante aí sobre licenciamento. Isso tudo acaba onerando em custo, né? E mão de obra para te manter essas ameaças longe de ti, né? Na nuvem tu já tem toda uma infraestrutura voltada de borda que fica ao redor das tuas aplicações ali cuidando disso, né? E até as próprias aplicações já fazem isso hoje sozinhas já praticamente, né? Sim. Um outro ponto que a gente até já iniciou o comentário ali, né, sobre pessoas qualificadas, né? A gente falou várias coisas e todas elas precisam de alguém, precisam de conhecimento técnico para manter isso rodando, manter isso funcionando. Questão de segurança, a questão da manutenção, troca de hardware, vou trocar um disco não é só tirar um disco e colocar outro no lugar, né? Tem toda uma preparação para não parar a operação da empresa, backup, enfim, que é necessário fazer. E muitas vezes o negócio da empresa não é TI, né? A empresa tem que contratar pessoas qualificadas, tem que ter uma equipe de TI, tem que ter alguém para gerenciar essa equipe de TI, sendo que o negócio da empresa não é TI. Então isso também acaba sendo assim uma coisa que acaba daí se tornando um custo mesmo para a empresa, né? O negócio da empresa não é TI, tu não sabe como administrar aquilo ali, então acaba desperdiçando dinheiro com algumas coisas que não precisaria, não deveria, enfim. Então essa questão das pessoas qualificadas também é uma comodidade da nuvem, porque todo esse serviço ele é terceirizado para o data center, ele é terceirizado para o data center, né? O data center que vai ter que ter as pessoas qualificadas para ir lá e trocar um disco, para fazer essa parte de segurança da borda, para que não ocorram ataques, fazer testes. Então, outro detalhe importante, né, que a gente inclusive passa muito por isso aqui na empresa, a gente fala sobre pessoas qualificadas, né? Hoje em dia, um bom profissional ele tem bastante opção de emprego, né? Principalmente na nossa área de TI, a gente tem diversas empresas hoje no mundo inteiro contratando brasileiros. A gente já teve colegas nossos que foram para os Estados Unidos, trabalham para empresas americanas, na verdade, mas no Brasil. Então, essa questão de nuvem vem trazendo também um novo conceito de trabalho, né? Que é a gente conseguir trabalhar de qualquer lugar, e isso facilita a contratação de pessoas, né? Hoje em dia, se tu trabalhar com todos os teus sistemas remoto, tu consegue contratar pessoas mais qualificadas em alguns pontos específicos, não somente na tua cidade,
né? Tu pode, por exemplo, nós aqui, a gente pode contratar alguém que mora em Porto Alegre e não precisa vir todo dia para cá, né? Então isso facilita até na contratação de pessoal, né? Sim. Na questão de licenciamento, hoje em dia, licenciamento de software também é uma coisa que precisa ser gerenciada, precisa de alguém para cuidar. Até quando vale essa licença? Agora o Windows tal foi descontinuado, eu preciso comprar uma licença nova de um Windows Server, a versão do Linux não funciona mais. O Linux até, em alguns casos, não tem licenciamento, mas tem esse controle e gestão. Daí eu já estou atropelando para outro tópico, mas é meio interligado. E na nuvem a gente não tem essa preocupação, né? A nuvem é entregue, já com todo o licenciamento incluso, e se vai ter que atualizar software, a versão não é mais compatível, isso não é uma preocupação que o cliente precisa ter, né? Tem uma palavrinha, né, que as empresas aí como Microsoft, Oracle, entre outras, gostam de assustar as empresas, que é a auditoria, né? Auditoria, exatamente. A gente já passou por auditoria na rede. Trabalho bem chato de fazer. Trabalho de um mês praticamente para essas auditorias, então além do custo em si, né, a parte de licenciamento ela demanda tempo, como o Gilberto falou, atualização, é uma atualização constante, cada vez mais complexo, cada vez mais caro, o dólar sempre subindo, agora até teve uma reduzida, mas ainda assim é bem alto para os padrões aí das empresas do Brasil. E essa parte de licenciamento praticamente é em dólar, são empresas internacionais como a Microsoft, dentre outras, né, que a gente vê aí. E então, assim, eu como trabalho na área de TI já há praticamente quase 20 anos, antigamente a gente não via essas questões de auditoria. Muitas empresas fecharam o olho, não, eu vou colocar e depois eu vejo. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Hoje em dia, essas empresas elas batem na nossa porta a qualquer momento e as multas e até sanções elas são bem pesadas, né? A gente tem até exemplos aqui da nossa região de empresas que tiveram multas pesadíssimas e isso afeta, né? Sim, é um processo bem complexo, né? A gente teve casos de clientes que tiveram aí auditoria e a gente precisou gerar documentos explicando que o SIGER estava licenciado corretamente e tudo mais, né? E é um processo bem complexo de fazer um levantamento de todas as licenças da Microsoft que tem rodando em uma rede, por exemplo. É complexo, não é um troço fácil de fazer. Tudo isso aí de novo, a palavra custo, né? Daí sim, a gente está falando em custo, que é uma coisa que precisa para funcionar uma rede, um servidor. E aí, usando o exemplo da Microsoft, já que eu citei o Windows, né? A gente acha, vou comprar uma licença de Windows Server, vou colocar lá no meu servidor, vai sair rodando, tá tudo certo. Tem vários detalhezinhos que a gente não percebe, às vezes passa batido até. A gente que trabalha com TI é uma empresa de tecnologia, quando sofreu auditoria percebeu, que a gente está licenciando errado, né? A gente teve caso de acesso, o software está compartilhado na rede, não poderia... Enfim. Às vezes coisas que a gente nem usa, né? Tá ali e a gente nem sabia que estava errado o licenciamento. E às vezes tu paga mais e não precisava também. Exatamente. Então, o licenciamento é uma questão que para um novo webinar. Eu estava falando em licenciamento, é um novo webinar, né? É verdade. Sistemas e atualizações, né? Isso é outra questão importantíssima, né? A gente já vem falando sobre isso, não adianta eu instalar tudo, deixei tudo bonitinho rodando e esqueci, agora daqui a 5 anos eu vou ver como é que tá. Não, hoje em dia também não é mais possível isso. Nossa equipe aqui de TI trabalha constantemente, né, só em questão de atualização, patches de segurança, praticamente toda semana tem patch de segurança e coisas que afetam diretamente no uso, no desempenho das aplicações, né? Então, posso citar um exemplo bem simples para todo mundo, que é quando a Microsoft descontinuou o Windows XP, o Windows 7 também, né? A gente teve todo um trabalho de fazer migrações para o Windows 10, a parte de server também é bem crítica, o 2008 R2,
foi descontinuado o ano passado, se não me engano. Foi, acho que em janeiro do ano passado. E então, assim, vamos supor que essas invasões, esses principais meios aí de vírus e invasões, eles vêm através desses sistemas que não são atualizados. Então, se tu manter tudo atualizado, tudo em ordem, digamos assim, a chance de tu correr esses riscos são bem menores. Porém, para fazer esse gerenciamento, essa manutenção, também onera muito tempo e muito custo, né? E a parte de backup, continuidade de negócios, a parte eu acho que é um grande diferencial de cloud, né? Hoje em dia, 90% aí das empresas que a gente vê quando falam em backup já enviam para a nuvem, né? Antigamente se tinha muito o pendrive, o HD externo. Já aconteceu, né, Gilberto, da gente pegar... eu tenho backup no pendrive, mas o pendrive não funciona mais. Então, já as ferramentas de backup, elas se atualizaram muito hoje. O custo de backup para a nuvem é muito barato. Vale muito a pena, né, investir nessa questão de backup em nuvem. E o backup, a gente até vai parecer repetitivo falando sobre backup, né? Ele falar sobre isso várias vezes durante a apresentação, já falou algumas, está falando de novo, mas realmente o backup é uma parte bem importante, né? A gente recebeu uma pergunta do Marcos Teles: como funciona o licenciamento do banco de dados de vocês e qual banco de dados vocês utilizam? A gente podia até, daqui a pouco, a gente vai chegar ali, eu acho, né? Daqui a pouco a gente podia responder, ou tu quer responder agora? Não, a gente vai falar, mas só dar uma resumidinha, assim, já que ocorreu a pergunta, né? A gente hoje tem o banco de dados MariaDB como principal que é banco um de dados, MySQL, né? Que é uma continuação do MySQL, é um banco free, ele não tem licenciamento, não tem custo de licenciamento, né? Ele tem licenciamento, mas não tem custo. E hoje é o nosso principal banco de dados. A gente está homologando também o SQL Server da Microsoft e o Oracle, e aí, quando tivermos esses bancos disponíveis, o licenciamento fica a critério do cliente. A gente tem a opção sem licenciamento. Se o cliente preferir um outro banco pago, o licenciamento fica a critério do cliente. Hoje, o que a gente tem, o nosso principal banco hoje é o MariaDB. A gente está, inclusive, em processo de migração dos clientes que não utilizam MariaDB ainda para o MariaDB, e clientes novos já começam utilizando o MariaDB. Hoje é esse o nosso banco de dados. A gente vem trabalhando também com Postgres, né? O Postgres está sendo homologado, mas em princípio a gente vai usar ele mais para casos específicos. Alguns clientes casos bem específicos exigem, digamos isso, assim. Algumas coisas bem específicas, o Postgres também vai estar disponível, bem lembrado. E o MariaDB a gente acabou optando por ele, a gente testou mais do que um banco, mais uma tecnologia. O MariaDB a gente obteve resultados aí de desempenho bem bons, então a gente acabou optando pelo MariaDB. Beleza? Bom, então a gente entra agora no assunto que é o principal, né, foco aqui, que é a HashiCloud, né? Como é que surgiu a HashiCloud, né? A HashiCloud, ela nasceu da necessidade, assim, basicamente dos nossos clientes mesmo, né? Que muitos pediam essa questão de integração do nosso ERP, do Ciger, em um ambiente que fosse da Hash, né? Muitas vezes o cliente chegava para o comercial: vocês não fornecem nuvem, vocês não entregam já o serviço já na web, ou que eu possa acessar de qualquer lugar. Até pouco tempo atrás, um ano mais ou menos, a gente trabalhava apenas com parceiros, né? A gente continua ainda trabalhando com os parceiros. A gente até fala, né? A gente sempre brinca que a gente não é concorrente dos nossos parceiros de nuvem, porque a gente não presta o mesmo serviço. A nossa nuvem, ela é só Ciger, a gente não presta serviço. A HashiCloud, na verdade, é uma cloud exclusiva para rodar o Ciger. A gente não tem nenhum outro serviço de nuvem hoje, nem tem previsão de ter. Acho que a gente vai acabar o foco mesmo no Ciger. O foco é o ERP na nuvem. Esse é o foco, né? A gente continua trabalhando com nossos parceiros, a gente tem parceiros bons, homologados bem fortes. Se vocês procurarem no nosso site, tem lá os nossos parceiros, né? Só exemplificando o que o Gilberto falou, os nossos parceiros, eles oferecem outros serviços além do ERP na nuvem, né? Se, por exemplo, eu quero colocar servidor de arquivos, eu quero colocar servidor de e-mail, eu quero fazer essas integrações com outros sistemas que eu tenho. Então, o ideal ainda é tu contratar uma nuvem mais geral, digamos assim, onde tu possa acoplar outros serviços, né? Isso não quer dizer que você pode usar outra nuvem, né, dos nossos parceiros, ou AWS, Microsoft, né?
mas e integrar com o ERP Ciger, tá? A nossa nuvem ela é integrável com outras nuvens, inclusive depois a gente vai falar um pouquinho sobre os data centers, então eles já ficam alocados com essas comunicações diretas aí com essas outras nuvens, né? Mas só complementando, então, a gente tinha muita necessidade do nosso cliente em ter tudo integrado, a Reche oferecer esse serviço de ERP e já entregar o produto funcionando, né? Ele já acessível para o nosso cliente. Isso, a gente ter o Ciger Cloud como um produto e não, a gente oferece o Ciger, mas o cliente tem que hospedar na nuvem, né? A gente tem um produto completo, né? Então a gente percebeu isso, uma necessidade de mercado, justamente nessas mudanças que a gente falou lá no início de pessoal em home office. Então muitos clientes não conseguiram no início adaptar muito bem, não tinham licença de TS, como é que faço para acessar remoto, o que eu vou fazer agora? Então a gente acabou percebendo essa necessidade, recebendo essa demanda e precisou partir para esse... Eu até diria que para as empresas que são voltadas mais à tecnologia, a nuvem não é nenhuma novidade, né? Já começou essa aceleração em 2010, 2012. Porém, para outras empresas, isso começou na pandemia, né? Então, na pandemia a gente viu... Foi pego de surpresa, né? A gente viu as empresas muitas vezes apavoradas porque foram ver o custo que era conseguir liberar esses acessos, tudo que precisava para entregar as aplicações para fora da empresa, né? E aí então a gente começou a fazer diversos estudos, testes, a gente conversou com muitas empresas, fornecedores de data center, a gente tentava achar um meio de conseguir entregar o produto de uma maneira que entregasse desempenho, segurança e também um custo acessível para todos os nossos clientes, né? Isso a gente vem trabalhando demais nessa questão de desempenho e custo, né? Que tem muita relação, porque muitas vezes na tecnologia, infelizmente, para mim ter mais desempenho, eu preciso gastar um pouquinho mais, né? E a gente vem trabalhando muito forte, a gente tem equipes aqui na empresa de desenvolvimento, de teste, um trabalho contínuo já há praticamente um ano. A gente fez melhorias enormes no nosso ERP hoje, que a gente vai falar um pouquinho agora, que se encaixam nas vantagens de ter o ERP Ciger na Reche Cloud, né? Isso, a gente vai tentar falar um pouquinho aí dos benefícios de utilizar o sistema na nuvem, então, né? A questão da acessibilidade, né, que é ter um sistema acessível em qualquer lugar, em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Isso hoje a gente consegue trabalhar dessa forma, né? A gente até tem um exemplo que a gente sempre usa, que a gente tem um cliente que tem um funcionário remoto, que era aquela, a gente acabou de falar sobre isso também, dessa flexibilidade de contratação de pessoas. A gente tem um cliente que tem um funcionário remoto trabalhando na Espanha, e no início ele não conseguia utilizar o sistema porque a gente tinha um bloqueio e tal. Então a gente acabou, mas por que não está funcionando? O cara não está no Brasil. Então assim, tem um escritório de contabilidade aqui de Novo Hamburgo, tem um funcionário trabalhando na Espanha, remoto, um brasileiro está morando lá. E essa acessibilidade ela é uma das grandes vantagens, dos grandes benefícios de se trabalhar na nuvem, né? Principalmente com esse novo cenário que a gente está aprendendo a se adaptar, ainda está se adaptando a ele, que é a questão do trabalho remoto. Segurança e backup, como eu falei, a gente vai repetir esse tópico várias vezes, porque isso é uma coisa muito importante hoje, a questão de segurança, de invasões, de perder os dados, né? Na nuvem isso acaba sendo terceirizado, né? A gente não precisa mais ter essa preocupação. Claro que é sempre bom ter mais de uma cópia, né? Ter uma cópia do banco de dados fora da nuvem, ou tem outra nuvem, ter mais de uma nuvem contratada, ter 2 serviços de backup, enfim, quanto mais melhor. Backup nunca é demais, né? Mas é um dos benefícios aí da questão dessa jornada para a nuvem, né? Só complementando, então, atualmente, né, os nossos clientes que possuem o ERP na empresa localmente, né, o backup hoje é de total responsabilidade do nosso cliente, né? A Reche, ela não se compromete em questões de backup, a gente auxilia sempre, né, em como fazer backup, a gente indica as maneiras de fazer backup, porém a gente não é responsável pelo backup, o cliente é o responsável. Isso. Já na nuvem,
A gente tem dois tipos de backup hoje, atualmente, né? Atualmente a gente vem trabalhando com dois tipos de backup e é total responsabilidade da rede essa questão do backup. Então, um pouquinho mais para frente a gente vai falar ali, só para complementar depois. Eu vi que tem um pessoal perguntando aqui, Marcos Teles perguntou sobre data center, né? Isso, essa daí a gente vai pedir um pouquinho de paciência e já vai responder essa pergunta ali na frente. Mais uns slidezinhos para frente a gente responde essa. E aí a gente já vai falar também sobre, entrar um pouquinho no detalhe do backup, né? Mas só para complementar isso que o Gilberto falou. Eu vou falar um pouquinho sobre escalabilidade. Então, a escalabilidade a gente também falou ali sobre expansão das empresas, mas só exemplificando. Hoje, se tu tem o ERP para 20 funcionários e amanhã tu decide contratar mais 20, eu vou abrir uma filial no Nordeste, acontece muito, né? É muito simples hoje, utilizando o ERP CGR na Rede Cloud. Basta entrar em contato com os GDCs, claro que tem uma questão de negociação ali, né? Mas é questão de, digamos assim, na pior das hipóteses, 1 hora a gente conseguiria escalar a tua aplicação para o dobro do tamanho da tua empresa. E isso, aí a gente volta aos assuntos do início da live, que seriam, né? Tu não precisa comprar mais servidor, tu não precisa comprar mais memória. Será que eu tenho recurso suficiente para isso? Como é que meu funcionário vai acessar lá do Nordeste? Então, essa escalabilidade hoje, na nossa nuvem, a empresa tem tanto para cima quanto para baixo, né? Infelizmente, tem empresas que elas trabalham com um tamanho específico e por questões de mercado elas precisam reduzir, né, a empresa. Então a gente consegue também reduzir essa escala do tamanho da empresa, né? E linkando essa questão da escalabilidade com a acessibilidade, com sempre acessível, essa questão da filial, né? Hoje, se uma empresa vai abrir uma filial num outro site, num outro estado, é necessário se preocupar com link, licenciamento de ITS, remoto, além da compra do servidor, do aumento do hardware, né? E na nuvem já não interessa se eu vou aumentar o número de usuários de 10 para 20. Tá, mas esses usuários, eles vão estar no mesmo lugar ou em outro? Isso hoje não faz diferença, né? Deixa eu só ver aqui que a gente recebeu mais uma pergunta do Rubinho, da Gerencial, a questão do custo para usar o CGR na nuvem, né? Hoje, Rubinho, a gente não vai entrar na parte de valores nessa webinar, tá? Assim, de valores específicos, custos, como é que funciona. Tudo isso a gente, no final, a gente vai até complementar sobre isso, que pode ser feito um contato com o gerente de contas. Quem já é cliente da rede pode fazer contato com o gerente de contas. Se tiver alguém que não é cliente da rede assistindo, tiver interesse em saber também, pode entrar em contato com o comercial. Mas a webinar é mais focada na parte técnica mesmo, a gente não vai entrar na questão de valor, detalhes de valor, como é que só funciona. Só para não deixar ele no vácuo, né? A gente tem algumas premissas, por que a gente não consegue falar sobre custos agora, né? Valores, no caso. Para a gente conseguir estimar o custo da empresa, a gente precisa ver alguns pontos específicos, né? Um dos principais é o tamanho da empresa, porque cada empresa pode trabalhar com módulos específicos, né? Também o número de usuários e o número de sessões do CGE. Então esses são os fatores, digamos assim, principais, tá? Que a gente precisa ter em mente para fazer esse cálculo aí de valor, tá? Então geralmente a gente começa conversando com o cliente com esses itens, e aí depois, se tiver alguma particularidade, alguma coisa assim, a gente incorpora também nos orçamentos, tá? Mas só para não deixar ele... Sim, sem nada de né, entender o porquê que a gente vai acabar não focando em custos hoje, especificamente em valores, né, e tal. Então, isso é um pouco mais complexo. Vou só complementar então, sem depreciação, aquilo que a gente falou, na nuvem tu não tem hardware, tu não precisa renovar hardware, né? Não preciso comprar tudo de novo. Então, quem cuida da parte de hardware é o data center. Hoje, a infraestrutura da rede fica em 2 data centers, onde eles são responsáveis para fazer toda essa questão de gerenciamento do hardware, tanto se deu problema ou se o hardware está defasado, é eles que fazem essa gestão, né, de toda a parte de hardware. Mesma coisa com licenciamento, tu não precisa se preocupar com licenciamento, não tem auditoria,
toda a parte do licenciamento em si é gerenciada pela Reche, todos os recursos que a Reche oferece já estão licenciados, né? E a parte de atualizações e correções também é algo que está incorporado já ao serviço. Isso que o Rubinho questionou sobre valores, né? Então, o valor incorpora não só a infraestrutura, mas também toda a parte de atualização e correção, né? Por exemplo, a gente teve agora casos recentes onde a Microsoft lançou um patch muito crítico sobre segurança. O nosso cliente ele nem ficou sabendo, porque a gente tem algumas janelas de manutenção, geralmente são são de madrugada. Normalmente são de madrugada, então a gente nem percebe essa manutenção. Então assim, aí o que a gente faz? A gente pega essas janelas onde o cliente não está utilizando o ERP, a gente tem o controle de quem está acessando ou não, né? Então a gente faz essas atualizações meio que em tempo real, assim. Bom, a gente vai falar um pouquinho, então, a nuvem pensada, desenvolvida exclusivamente para o Cigero, né? Então, a gente entra em alguns tópicos que, desde que a gente começou com esse produto, a desenvolver esse produto, né? A gente conseguiu, então, pensar uma forma de fazer o Cigero funcionar melhor dentro da nossa infraestrutura de nuvem, né? Essa questão da infraestrutura cloud exclusiva, confiável e escalável tem relação com isso que a gente estava falando, de escalabilidade, e também dentro disso a gente conseguiu melhorar alguns recursos do próprio Cigero, porque aí a gente tem um controle maior sobre o que está acontecendo, a gente consegue ter um monitoramento melhor de desempenho, algumas coisas de economia de recurso, coisas que a gente não tinha essa visão a gente não tinha nem como mensurar alguns problemas, né? Porque muitas vezes entrava em contato com o suporte, mas o problema tinha acontecido e não acontecia mais, né? Ou até mesmo assim, problemas de desempenho, um desempenho às vezes um pouco abaixo do esperado, e aí a gente, desde que começou a colocar esses clientes na nossa nuvem e acompanhando, fazendo esse acompanhamento, esse monitoramento, a gente conseguiu otimizar muito o desempenho do Cigero, né? Também, assim como eu falei anteriormente, a gente fez diversos estudos na parte de data center, de hardware em si, e serviço de cloud, e a gente chegou a um provedor, né, a um parceiro nosso aí, que oferece soluções de data center, depois a gente vai falar um pouquinho, mas basicamente a gente utiliza hoje 2 dos maiores data centers do Brasil, tá? Eles estão entre os maiores data centers do Brasil e oferecem serviço para empresas gigantes aí, multinacionais, tá? A questão do suporte especializado, gerenciamento, né? Hoje, como a gente acaba tendo essa questão da mesma equipe que atende, que analisa os problemas do Cigero, do sistema, também é a mesma equipe que atende a parte de nuvem. Isso muitas vezes a gente percebeu isso como uma vantagem para nós, assim, né? Como uma forma de melhorar esse suporte para nós também, né? Não somente para o cliente, mas o cliente vai perceber essa melhoria, né? Então isso também é um ponto muito importante da nuvem. E a questão da agilidade que a gente falou, né? A preocupação com o próprio negócio. A gente separou alguns vídeos do uso da nuvem. Antes de passar, eu só vou ver aqui que a gente recebeu algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que a gente recebeu de pessoas. Vamos na ordem. Vamos ver. Escritório Qual Garoto. Quando tiver a proposta de valor, por favor, nos contatar. Beleza, vamos conversar com o gerente ali e a gente vai pedir para alguém fazer contato com vocês. Pode deixar. Aqui uma pergunta interessante do Florian. Como funcionam atualizações de versão na nuvem, né? Realizado pelo cliente ou diretamente pela Reche? Acho que o Gilberto pode falar um pouquinho como é que está funcionando isso, né? Isso. Hoje, nessa fase inicial de homologação da nuvem, a gente está fazendo todas as atualizações do Cigero, tá? Hoje, o cliente ele não tem a possibilidade de atualizar o sistema sem nosso acompanhamento. É agendado, normalmente é um processo bem tranquilo, tá? Não muda muita coisa, a gente está sempre à disposição, a gente consegue agendar. E a gente só ainda não tem, a gente está trabalhando em cima de flexibilizar e dar uma autonomia maior para o cliente, porque eu quero atualizar no meu horário, eu não quero parar no domingo, eu não quero parar no sábado, eu quero atualizar no outro horário.
O cliente ele pode fazer isso sem avisar a rede daí, né? A gente está trabalhando para dar essa flexibilidade, essa autonomia. Hoje, todas as atualizações do Sigera elas são realizadas pela equipe de suporte da rede, pela equipe de suporte da cloud, né? A gente ainda não tem essa autonomia, a gente não conseguiu dar essa autonomia para o cliente, para o próprio cliente atualizar o Sigera. Aproveitar que a gente está no slide aqui, o Marcos Teles perguntou quais são os data centers, né? Então a gente trabalha com um parceiro, tá? O parceiro eu vou passar, depois eu volto aqui, Gilberto, para os vídeos. A InoveTI, tá? A gente trabalha com a InoveTI, a gente acabou escolhendo eles por diversos pontos, mas principalmente por eles entenderem a nossa necessidade assim de algo que seja totalmente personalizado para nós, porque geralmente a gente trabalha de uma forma reche de ser, a gente fala, né? Que a gente customiza muita coisa e a gente precisa muita coisa assim, no momento que a gente quer, a gente precisa ter aquele recurso no ar, então eles nos propuseram uma solução bem legal que para nós ficou muito boa de trabalhar, né? Então hoje a gente tem, só para vocês entenderem como é que funciona hoje a Reche aqui em Novo Hamburgo é completamente integrada ao data center em São Paulo, tá? É como se a gente estivesse na mesma rede hoje, a gente, claro, com toda a segurança, a gente não trafega diretamente via internet, assim, aberto, né? Mas a gente tem toda essa infraestrutura interligada entre Novo Hamburgo e São Paulo, tá? E falando um pouquinho mais dos data centers, o primeiro data center é o da Udata, tá? Ele é Tier 3 no Brasil e trabalha com várias certificações, tá? O pessoal que precisa de PCI, né? Questão de certificados de ISO também. Então, o data center ele já fornece isso quando a empresa precisar demonstrar algum tipo de certificado por algum cliente ou algum fornecedor. O ERP ele é certificado, ele está dentro de um data center certificado, tá? E o outro data center é o da Ascent, também em São Paulo, porém eles ficam em uma distância que, se eu não me engano, agora são 100 e poucos quilômetros, tá? Que é uma das exigências, né, entre essa questão de replicação de data center para Tier 3, né? Então, basicamente, ali foi o Marcos Teles, né, que perguntou. Isso, ele fez uma segunda pergunta e já respondeu também o nome dos data centers, né? Então, ele respondeu a segunda pergunta também. Então, basicamente, atualmente a gente utiliza, né, esses dois data centers. E aí, por que eu falei que a gente pode integrar com outras nuvens, né? Provavelmente muitos já ouviram falar de Amazon, de Azure, Google, a própria Oracle também agora tem a Cloud. Então, assim, a gente consegue integrar esses data centers com outros serviços se o cliente tiver outros serviços que rodam na Amazon, a gente consegue integrar, tá, esses data centers de uma maneira segura e uma comunicação extremamente rápida, assim, de comunicação, tá? Acho que eu vou voltar lá para os vídeos, então, Jorge. Vamos terminar de responder as perguntas e a gente mostra os vídeos, e tem mais perguntas ali também. Tem uma do Marcelo Vieira. Se 30% da empresa trabalha na nuvem, 70% trabalha com Sigera tradicional em servidores simultaneamente, existe algum delay em termos de comunicação dos dados? Bom, eu acho que esse cenário, ele seria uma coisa um pouco diferente, tá? Seria como se a gente tivesse dois bancos de dados, um rodando na nuvem, um rodando local, e integrando. Hoje, a estrutura do Sigera, hoje a gente não trabalha nesse cenário. Ou a gente tem o banco de dados 100% na nuvem, ou a gente tem 100% no local do cliente. O que pode acontecer com esse 30, 70 é o que a gente chama de nuvem privada. E daí é o próprio cliente ter uma estrutura de nuvem local, né, e 70% dos usuários acessam o Sigera diretamente, né, nesse servidor, e 30% na nuvem privada. Aí é um outro cenário. Eu não sei se eu consegui explicar, porque isso é um cenário um pouco mais complexo, uma coisa assim, um pouco mais difícil de entender, mas qualquer coisa, envia um e-mail para a gente depois ali, se eu não me fiz entender completamente, que eu conclua a resposta dessa pergunta aí. Essa parte de arquitetura até a gente pode conversar posteriormente também, e o pessoal que tem dúvidas pode enviar e-mail para nós, para o marketing também, eles nos direcionam, e a gente pode até desenhar essa infraestrutura, se o cliente tem alguma necessidade de integração
eu tenho um outro sistema, uma outra aplicação dentro da minha casa, né, e eu preciso integrar com o Ciger, a gente pode conversar e explicar bem tecnicamente, porque aí a gente precisa entrar no âmbito bem técnico mesmo aí, e aí foge um pouquinho, né? Aí começa a ficar complexo, o cara começa a desenhar, escolar limite ali, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. Tiago Seganfredo, como funciona para quem tem venda balcão frente de caixa? Então, o frente de caixa, ele vai funcionar normalmente ali pelo Ciger, não tem assim... não tem um cenário específico, algo diferente na questão do frente de caixa. Talvez tenha algum detalhe para a questão de PAF, mas aí são só alguns estados que tem, então é uma coisa mais específica. A princípio, o frente de caixa ele vai funcionar normal, tá? Tem a questão da impressora não fiscal, hoje não existe mais a comunicação que existia antigamente, uma impressora fiscal que era um pouco mais complexo, era a porta paralela, então a gente não conseguia comunicar com a nuvem, hoje em dia isso não existe mais, a gente usa uma impressora não fiscal, que nada mais é que uma impressora USB conectada no computador, então hoje o frente de caixa a gente consegue fazer funcionar tranquilamente na nuvem, não só na nossa nuvem, na nuvem dos nossos parceiros também, tem clientes utilizando frente de caixa, na nossa nuvem na verdade não tem ninguém utilizando frente de caixa ainda, mas na nuvem dos nossos parceiros tem clientes que utilizam frente de caixa e funciona tranquilamente ali, funciona normal, tá, Thiago? Tem mais duas perguntas aqui, eu acho bem interessante falar sobre ela também, porque volta e meia dá uma confusãozinha sobre o assunto. Marcos Teles perguntando se existe espelhamento dos dados entre os data centers. Como é que funciona, tá, Marcos? Hoje o data center ele fornece o serviço de replicação em contingência, tá? Então, digamos assim, se cai um avião no data center da OData, os dados do nosso parceiro, eles são replicados, tá? Eles são replicados, eles têm continuidade de negócio, tá? Agora a gente tem que pensar só numa situação. A contingência, o disaster recovery, digamos assim, ele não existe hoje por parte do Ciger, tá? Existe a possibilidade, por exemplo, do cliente que dizer assim, mas eu não posso parar nem um minuto, não posso pensar em uma catástrofe de jeito nenhum. Ok, aí a gente pensa em soluções de replicação em tempo real, tá? Que seria o cliente ter o Ciger funcionando do lado A, mas também com o Ciger funcionando do lado B. Então, o lado A falhando, tu tem em tempo real o lado B. Isso a gente entra daí no âmbito de replicação, de contingência, tá? Que seria mais a parte usual do sistema, né? Mas a parte de replicação entre os data centers, isso acontece e é de maneira natural de responsabilidade lá da parte do data center em si, tá? Tem mais uma ali do escritório Calgaroto, uma dúvida. O servidor que usamos hoje será dispensado? Bom, o que acontece, tá? Claro, tem que ser analisado o servidor, qual sistema operacional ele tem, como está o hardware dele, está em bom funcionamento. Em muitos casos existem, como a gente falou, né? A nossa nuvem, por exemplo, ela é exclusiva para o Ciger. E o cliente muitas vezes tem algum outro serviço na rede, como AD para controle de usuário, compartilhamento de arquivo, DNS, DHCP. Então essas coisas elas permanecem no servidor local do cliente sem problema nenhum. O servidor ele não é totalmente descartado, ele tem várias coisas que podem rodar nele, vários outros serviços, né? Então, claro que tem que ser feita uma análise, né? Cada caso é um caso, mas em princípio não. O servidor ele continua tendo outras utilidades, outros serviços, outras coisas que ele atende na rede do cliente que pode ser utilizado, não precisa ser descartado, certo? E última pergunta aqui do Marcelo Hag. Ele quer saber se o pedido web ainda fica na AWS ou já está no i9TI também, né? Então, isso é um processo que a gente vem conversando aqui internamente. Ele está em processo de homologação, tá? Para ir para i9TI. O pedido web é uma aplicação nossa bem crítica e assim consideravelmente um pouco pesada em termos de dados, tem um volume de dados gigantesco. Então a gente está se preparando para fazer isso, mas futuramente ele vai ir para a i9TI também, tá? Quer começar o... Eu acho que vamos passar os videozinhos então, a gente já respondeu todas as perguntas que tinham no momento. A gente separou alguns vídeos do funcionamento do Ciger na nuvem, tá?
para ver a diferença de estrutura ali, como ele funciona hoje. Então, a abertura do Sigero, basicamente, é um ícone normal, né, Gilberto? Isso, um atalhozinho ali, ele abre esse console onde tem a aplicação. E só lembrando que esse ícone ele pode estar em qualquer lugar, desde na casa do usuário, como na empresa, então é bem simples o acesso, né? A gente ainda tem a possibilidade de acessar via URL no browser, tá? A gente não comenta muito sobre isso, porque o que acontece? Atualmente o browser, ele tira alguns recursos, né? Principalmente a gente opta pelo client, principalmente por causa da questão de impressão, e até tem um vídeo ali, abrindo e salvando arquivos, transferindo arquivos, que a gente vai mostrar também, que é um recurso muito interessante, que é do client, né? A gente não consegue fazer isso via browser. A gente vai mostrar a questão de uma geração de PDF. Então, a gente trabalha com uma aplicação que é a Go Global, né? Ela é de uma empresa americana, na qual ela instala um agentezinho bem levezinho na estação do usuário, e ela fornece diversos recursos, essas questões de transferência de arquivos, a parte de impressão, como o Gilberto comentou, a parte de compactação de tráfego, que é extremamente importante e foi uma das coisas que fez a gente ir para o Go Global, que é a parte de compactação de tráfego. Ele é muito otimizado, então tu precisa ter uma banda de internet de 2 MB, né? Às vezes nem isso. Se o link for estável, a conexão vai funcionar super bem, tá? Então, não demanda muita banda, né? Tu não precisa ter em casa aquele link de 300 MB de internet, não, tu não precisa. A gente chegou a testar no 4G, assim, não é uma maravilha, mas ele funciona no 4G também, no caso. Aqui é o de geração de PDF, né? Questão de impressão, né, que a gente tem muita dúvida de como funciona, a gente trabalha com, por exemplo, tudo que for gerado em PDF, ele vai abrir na própria estação do cliente, né? E esse exemplo dá para ver bem. Ele abre o PDF, se tivesse o Adobe instalado, seria o Adobe da própria estação. Então, ele vai utilizar as impressoras locais do cliente, né? Ele já está ali, vai rodar o PDF e vai abrir direto na estação do cliente. Salvar arquivos, né? Uma questão que muita gente pergunta para nós, né? Como é que funciona para mim salvar arquivos, né? Questão de gerar relatórios em XLS, né? Basicamente é quase o mesmo fluxo, né? O XLS na verdade também a gente quis mostrar porque é um recurso bem interessante que a gente consegue fazer justamente, é o recurso do Go Global, né? Isso é uma coisa que a gente achou ali do nosso cliente de acesso, e até por isso que a gente opta não tanto pelo navegador, mas ele usa o próprio Excel da máquina, né? Isso é um problema que a gente acaba tendo na nuvem de licenciamento. Eu vou ter um Excel no servidor, não vou ter. Então ali a gente pode ver que ele abriu a janelinha do Excel da própria máquina do usuário, né? Aqui eu quero só fazer um adendo. Hoje, para licenciar a parte de Office, né, da Microsoft, principalmente em servidores remotos, é bem custoso também, né? Muitas vezes as empresas nem podem fazer esse licenciamento. Então aqui a gente dá para ver bem direitinho ali. A aplicação abriu, ela chamou o Excel, porém da estação do usuário, não é lá no servidor. Isso tem muitas vantagens, porque primeiro que não onera lá a carga do servidor, né? Ela abre os recursos locais do usuário, tá? E a velocidade é muito, muito boa. Isso ali já é o Excel da estação do próprio usuário. Ele pode salvar local na estação dele, né? A parte de abrir e salvar arquivos. É uma coisa bem interessante também, sempre é uma dúvida, né? Como funciona esse salvamento de arquivos, né? Hoje, na nossa nuvem, ali no Sigero Cloud, com alguns recursos que a gente desenvolveu, algumas coisas da própria ferramenta de acesso, a gente consegue salvar esse arquivo diretamente lá no disco C do usuário. Esse exemplo aí já está mostrando, inclusive, os favoritos, que aparece o desktop do próprio computador, que está acessando com o cliente, né? A pasta nuvem é uma pasta padrão que a gente cria no disco C dos usuários, a unidade C inteira ali do computador, tudo
tudo fica disponível lá na nuvem, diretamente, salva diretamente na estação, né? Isso a gente consegue fazer sem uso de VPN, se valendo aí de alguns recursos dessa ferramenta de acesso que a gente acabou optando. Isso foi um dos motivos fortes para isso, né? E também daí a gente acabou precisando desenvolver algumas coisas no CIGER, mas aí como a gente já estava nessa parte de testes, aí a gente acabou optando por desenvolver isso aí, conseguir fazer. Essa questão de salvar arquivo no disco C, eu acho que é um grande ganho, assim. Isso até muitas empresas que hoje já utilizam de cloud, de outras nuvens, né? Elas não têm esse recurso porque a grande maioria não utiliza o Go Global, né? Então, isso é um recurso específico do Go Global em si, né? E a gente integrou ele ao CIGER para justamente facilitar essa questão de salvar arquivos, transferir arquivos também. Essa questão da transferência de arquivos, a gente acabou precisando trabalhar um pouco a questão da transferência. Em alguns casos que não é somente salvar o arquivo no disco C, né? Às vezes o cliente precisa também enviar um arquivo lá para o servidor, em alguns casos específicos, porque a gente também consegue, assim como a gente consegue salvar no disco C diretamente, a gente consegue ler arquivos também. Por exemplo, fazer um retorno de uma remessa bancária do financeiro, a gente consegue ler direto do disco C. Mas em alguns casos o cliente ele quer centralizar esses arquivos lá e ele precisa então conseguir enviar arquivos, né? Então a gente conseguiu também, utilizando esse recurso, o mesmo recurso na verdade, conseguiu desenvolver dentro do CIGER essa janela de transferência, onde a gente consegue enviar os arquivos lá para o nosso servidor na nuvem, né? Mesma situação, né? Ele acaba salvando aqui. Se o cliente tem um servidor dentro da empresa dele, ele pode mapear também para salvar direto com o servidor de arquivos dele, né, Gilberto? Então, Sim. Centralizar esses dados, assim, é bem personalizável isso, tá? Show. Já foi feita uma transferência múltipla de arquivos ali, transferir mais de um por detalhe vez. também. A gente só não consegue transferir diretório inteiro, a gente acabou por motivos de segurança até, não é limitação do recurso, né, de segurança, a gente acabou optando por não transferir um diretório inteiro, somente arquivos, para não acabar acontecendo ali algum engano, mandar arquivo desnecessário, então a gente acabou optando dessa forma. Vários arquivos ao mesmo tempo conseguem, um diretório inteiro ele não consegue. Aqui ele está confirmando deleção também. A gente consegue deletar arquivos, na verdade ele consegue manipular todos os arquivos, igualmente como se fosse com um servidor de arquivos local, né? Bom, aqui a gente já passou então, a gente já falou sobre os data centers, né? Eu tenho mais algumas perguntas interessantes aqui, mas eu vou... Bom, André Fonseca, o cliente vai funcionar em que sistemas operacionais? Basicamente, não gosto de falar essa palavra, mas basicamente em todos, né? Porque o nosso cliente ele é compatível tanto com Linux, algumas distribuições já homologadas, Red Hat, Ubuntu, Debian, essas mais comuns aí no mercado, tá? Microsoft também, desde o Windows 7 em diante, tá? O cliente, né? Falando do cliente em si. A parte de mobile, ele tem também a iOS e Android, né? Isso, a gente tem clientes utilizando em iOS e na verdade também, claro, todos esses recursos que a gente acabou de mostrar no vídeo ali, eles se perdem, né? Mas se for com um sistema operacional com um navegador, vai abrir o CIGER. Então, o cliente vai acabar funcionando, o cliente mesmo a gente tem hoje em uso, na prática, no Windows e no iOS, existe a versão para Linux, não tem nenhum cliente utilizando isso na prática, a gente fez alguns testes, mas a gente sabe que o uso no dia a dia ele é diferente, né? Então isso a gente não tem homologado hoje, mas no iOS e no Windows a gente tem o cliente utilizando normal. O Cristiano Quintela, ele pergunta como funciona a integração com o Power BI. Isso a gente vem tratando também internamente, tá? Desenvolvendo algumas soluções para melhorar isso, tá? Mas basicamente hoje a gente já tem alguns clientes integrando. A gente, na primeira versão, a gente entrega uma VPN direto para o nosso cliente, tá? O cliente recebe um client ou se ele tiver um firewall com IP dedicado, a gente facilita um pouco e integra a rede já com esse banco de dados. Então, somente os dados do Power BI da rede dele vão ter acesso ao banco de dados. A gente não pode simplesmente pegar e abrir o banco de dados para toda a internet, porque isso é um risco de segurança
muito grande, né? Então a gente cria essa integração entre o ponto de origem lá do Power BI do cliente até o banco de dados dele, tá? A primeira versão, como eu comentei, atualmente é com uma VPN, tá? A gente já vem estudando outras maneiras aí para facilitar mais um pouquinho sobre isso aí também, tá? Mas é possível, tá, Cristiano? Tem questão ali, Renan Rodrigues dos Santos, como fica a impressão de RFP? Bom, o RFP, nesse caso, a gente precisaria utilizar o client. A gente mostrou ali, abrindo o FTP local, o PDF, eu chamo de PDF de FTP, o PDF local e utilizando a impressora. Mas no caso do RFP é uma coisa mais específica, né? Normalmente RFP são etiquetas, normalmente não é uma folha A4, é configurado diferente, mas através do client a gente consegue fazer essa impressão, tá? A gente tem a opção de mapear impressoras locais lá na nuvem. Claro que isso é um pouco mais trabalhoso, é uma coisa que pode, no dia a dia, trocou a impressora, tem que ir lá e reconfigurar. Então, para tudo que é A4, tudo que a gente não precisa entrar nessa configuração específica, a gente não entra. Mas o RFP a gente consegue mapear a impressora caso necessário, consegue fazer funcionar o RFP através do client daí, tá? Dependendo do tipo de RFP, ele não vai funcionar web, por exemplo. Eu quero imprimir web e o RFP X. Talvez não vai funcionar. Mas no client a gente consegue fazer funcionar, beleza? Alexandre Queiroz. Aqui temos vendedores que utilizam o mobile para vendas. Isso ficará igual quando for para a nuvem? Sim, a gente tem, dentro dessa infraestrutura que a gente utiliza de cloud, a gente tem servidores específicos que rodam rotinas como tarefas agendadas, integrações, essas coisas. Então, a gente já coloca essas rotinas aí de mobile, de pedido web, tudo que o cliente precisa para fazer essas integrações e mandar lá para o pedido web, a gente já integra isso, já está incluso, tá? Nessa infraestrutura aí que a gente criou, tá? Tem mais uma ali, do Florian. Quais os requisitos da estação? Ele realiza operações no cliente ou todo o processamento é na nuvem? Tem um uso considerável de memória? Na verdade, o requisito é ter um navegador que acesse para baixar o client. Para baixar o client, um sistema operacional compatível com o cliente do Go Global, no caso, né? O uso de memória na estação ele é pouco, o cliente ele é bem leve, ele basicamente 100 e poucos megas renderiza a imagem, renderiza a tela na estação, o resto é tudo no servidor. Tá? O servidor em si que é responsável por processar todas as operações do CIGER, banco de dados e tudo mais, tá? Nada é feito na estação do cliente. Se eu não me engano, eu vi aqui uma pergunta também que falava relacionado a isso, então já complementando, o desktop do usuário, ele não precisa ter muito recurso, bem menos, inclusive, do que se for rodar o cliente inteiro do CIGER localmente, tá? Hoje, localmente, o CIGER precisa, a versão desktop, né? Ela precisa de quase 1 GB de memória, né? 1,5 GB por sessão. Então, isso a gente conseguiu diminuir, só para vocês terem uma ideia, o client em si, ele está rodando hoje com 200 MB, né? Estava em 128, a gente aumentou um pouquinho, porque para ter uma folga... Na nova, isso. A gente aumentou agora, para a próxima versão, a gente aumentou para 200 MB. Mas o client em si, ele é extremamente leve, tá? Então, ele acaba rodando em diversos hardwares. Se tiver um hardware um pouquinho mais, assim, sem muito recurso, né? Ele vai funcionar também, tá? Claro que daí depende da estabilidade da estação, a estação ter uma boa conexão com a internet, né? Não travar, isso tudo depende desses requisitos aí, né? Mas, em princípio, vai funcionar bem, sem problemas. Sem grandes consumos de recursos, no caso, sem grandes requisitos de recursos, na verdade, para a estação. Não precisa ter uma nave lá para rodar. Eu vou tocando as perguntas aqui. O Vinícius Dutra pergunta se roda em macOS. O client, ele roda em macOS também, tá? A gente tem utilizando, inclusive. Inclusive, eu estou com um iPad aqui, já realizamos testes em iPad, macOS, e ele tem compatibilidade, funciona também. E só lembrando, voltando de novo ao assunto, né? Se tu tiver um browser, tu já consegue pelo menos acessar o CIGER, conseguir ver relatórios, essas funcionalidades tem e funcionam 100%, né? Alexandre Queiroz, mais uma do Alexandre aqui. Outra dúvida, o layout seguirá o mesmo? Sim, o CIGER é o mesmo
o mesmo Sigero, a gente só instala ele na nossa nuvem, mas é o mesmo Sigero, se for utilizar ele na rede local ou na nuvem vai ser o mesmo layout, vai ser igual, mesmo, tudo igual, por usuário não faz diferença nenhuma o layout do Sigero onde ele está rodando, certo? E tem uma outra pergunta de como instalar o atalho do Sigero, né? Aí a gente tem diversas maneiras para fazer isso aí, tá? Geralmente quando é um cliente novo e a gente está nesse processo de implantação, a nossa equipe mesmo acaba desenvolvendo ali o atalho, digamos assim, para o cliente, né? E a gente faz, tá? Mas digamos que vocês já são cliente da Reche e agora a gente vai migrar para a nuvem. Então tem todo o período de homologação ali, né? Aquele período ali de testes e tudo mais. Mas basicamente é um ícone que a Reche disponibiliza esse ícone. A primeira vez que tu rodar esse ícone, ele vai fazer o download do client, né, do agente do GoGlobo, que é o que precisa, e é extremamente rápido, em questão de 2 minutos está instalado, e o atalho fica na área de trabalho e ponto final. A gente já teve caso de cliente que tem uma equipe de TI, tudo solicitou para nós o instalador, a gente passou o instalador, passou as informações de como fazer, e a própria equipe de TI instalou, porque é uma coisa muito simples também ali, bem para o pessoal que tem uma equipe de TI é bem tranquilo. O Marcelo também pergunta sobre interface 100% via navegador. Bom, isso aí é um assunto que futuramente a gente, né, estuda. O Sigero é um ERP muito robusto, então ele tem muitas rotinas de integração dentro do próprio Sigero mesmo, né? Rotinas de impressão. E vamos pensar assim, tá? Deixa eu só lembrar quem... Marcelo, né, perguntou. Vamos pensar, Marcelo, num detalhe, falando sobre segurança agora. Não existe uma maneira atualmente da gente abrir toda essa comunicação para a internet, trafegar dados com uma segurança completa via internet, tá? Então, a gente acaba usando o client também por funcionalidades, mas também por segurança, tá? Como eu disse, um exemplo do Power BI, né? O Power BI ele trafega dados diretamente ao banco de dados. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados quanto a isso, quanto à parte de segurança, né? Não tem como a gente abrir o banco de dados. Eu quero transferir um relatório lá do banco de dados para cá. A gente tem que tomar esse cuidado quanto a isso. Então, o client é justamente para cortar essa comunicação de dados trafegando abertamente via internet, tá? Mas a gente pensa assim, e fica aberto ao cliente também, se ele quer utilizar a versão via browser, sabendo que terá algumas limitações, né? Sim. De funcionalidades, mas dá para utilizar, eu me arrisco a dizer que dá para utilizar bem, sim, é bem funcional, sim, tá? Tem uma da Mari Yamaguchi. Bom dia, podemos utilizar o Sigero em uma rede, em uma nuvem particular? Sim, com certeza. Inclusive, o Sigero ele funciona em mais nuvens, né? A gente até comentou. A gente tem alguns parceiros homologados que também prestam esse serviço de nuvem e hospedagem, né? E seria basicamente isso, né? A gente consegue rodar o Sigero em outras nuvens, outros serviços. Se a empresa tiver uma nuvem privada, que foi o que eu comentei antes numa outra pergunta ali do 30%, 70% do uso de usuários, se tiver uma nuvem privada, o Sigero também funciona na nuvem privada, sem problema nenhum. A gente tem a Reche Cloud como um produto novo que a gente está desenvolvendo, mas o Sigero ele já tinha muitos clientes utilizando ele na nuvem, só não era na nossa nuvem, né? Então ele funciona em nuvens particulares também. E o Rubinho perguntou, então posso instalar esse ícone num Note para trabalhar de casa? Posso instalar no meu desktop de casa também e tudo certo? Pode sim. Tudo certo, justamente essa é a intenção. Você quer trabalhar 24/7, pode trabalhar 24/7, né? Pode trabalhar de qualquer lugar, tá? Vou dar um exemplo que me aconteceu. Eu fui viajar no início de fevereiro e eu levei meu notebook e eu estava no aeroporto. O aeroporto agora fornece internet, né? Então eu estava com o meu notebook e eu conseguia trabalhar. E detalhe, era 2 horas da manhã também, né? Era 2 horas da manhã, eu estava trabalhando com o meu notebook no aeroporto, tá? Então, o requisito básico é tu ter esse ícone, né? Digamos assim, esse agente, e tu ter a internet minimamente estável. Tu já vai conseguir desempenhar as funções que tu precisa, tá?
Tem uma ali que a gente pulou do Otto branco. No caso, as imagens de produtos ficariam salvas no servidor da empresa ou seria feito um upload? Bom, no caso das imagens de produto, como é uma coisa que o sistema vai estar consultando o tempo inteiro, tu precisaria fazer o upload. Isso seria os casos específicos que eu comentei que a gente desenvolveu a tela de transferência de arquivos. Por quê? Se eu deixar o servidor na minha estação, todo mundo que for acessar aquele produto e o caminho estiver apontando para a estação, todo mundo vai ter que copiar essas imagens. Ou vai aparecer só para mim. Então, nesse caso das imagens de produtos, eu vou precisar fazer o upload delas, salvar na nuvem, né? Deixar lá salvo, como já é feito hoje no servidor, para que todo mundo tenha acesso às imagens. Tá? Então, no caso das imagens de produto, é um desses casos específicos que a gente precisa fazer o upload. A gente não consegue manipular direto na estação do usuário por causa dessas limitações. E o Renan Rodrigues dos Santos perguntou se este client pode ser usado nos clientes que têm servidor local. Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. A gente ia esquecer disso, né? Não ia falar. Não ia falar sobre o Google. Pode, tá? Pode, Renan. O que acontece? A Reche, ela tem essa parceria, tá? Com essa empresa americana que a gente comentou, a Grafon. Então, a gente pode fornecer para o nosso cliente esse client. Na verdade, ele é instalado, então é um serviço que ele é instalado no teu servidor, tá? Mas só lembrando que a Reche não faz a parte de assessoria, consultoria na parte de TI, tá? Então, o que tu precisaria? Basicamente, tu precisaria ter essa infraestrutura de segurança ali, né? Para pelo menos manter uma segurança básica e não abrir assim liberadamente para a internet teus dados, né? E os teus usuários poderiam acessar também de casa o teu servidor, tá? Caso tenham interesse, até eu vou comentar para conversar com o GDC, né? Sim. Falar com os GDCs, porque aí eles podem explicar um pouquinho melhor como é que entra essa questão aí de acordo entre Reche e o cliente, tá? Isso, a gente tem hoje 2 casos práticos, tá? Um cliente que ele está utilizando para acessar uma filial de São Paulo, o servidor fica em São Paulo, na verdade. Ele contratou somente o número de usuários do Rio Grande do Sul para acessar São Paulo. E também, como a gente estava falando, essa questão da portabilidade, da acessibilidade do Google Global. A gente tem um cliente que ele tem a parte de coletor de informações, um leitor de código de barras para fazer separação de produtos no estoque dele. Chega lá um funcionário dele e solicita uma quantidade X de materiais, né? Ele pega esse leitor, que daí ele utilizou o Google Global para acessar a Bruce gera numa tela específica que foi desenvolvida para ele, vai lá e separa esse material lendo o código de barras de cada produto que ele vai colocar nessa lista, né? Então, nesse caso, ele achou melhor alocar, na verdade, licenças de Google Global da Reche e utilizar esse leitor num dispositivo móvel com o Android rodando. Então, a gente tem 2 clientes já utilizando nesse formato, não estão na nossa nuvem, mas estão usando esse client. Bom, então, para dar continuidade aqui, a gente já se alongou bastante, né? Então, esse último slide, ele é basicamente um resumo, tá? Do que é hoje, como eu disse, a Reche Cloud engloba uma infraestrutura bem robusta hoje, né? A gente já tem, não me recordo agora em números exatos, mas uma exigência bem grande de recursos, já passamos da casa dos teras de dados de clientes e gigas de memória e processamento lá no nosso data center. Então, é uma maneira simplificada, tá, de demonstrar como fica basicamente a infraestrutura do cliente, né? Basicamente, o cliente tem lá o ERP, o acesso ao ERP e o banco de dados dele, né, com um banco de dados lá fechadinho do cliente, tá? Então, engloba a parte de licenciamento, como a gente falou, todos os itens de acesso, a parte de sistema operacional já está incluso, parte de banco de dados também, com exceção daquilo que o Gilberto comentou, que caso o cliente futuramente queira utilizar um Oracle, um SQL Server ou outro aplicativo que exija esse licenciamento, aí sim é por conta do cliente, tá? Mas atualmente a gente, acho que a gente não tem nenhum caso, né? Ainda não. Na prática a gente ainda não tem nenhum caso, então a gente está trabalhando basicamente com todo o licenciamento já englobado no que for oferecido para o cliente, né?
Parte de segurança, a mesma coisa. O cliente conta com toda a parte de firewall, a parte de infraestrutura, de comunicação ali, controle de usuários também, tá? É gerenciado por nós. Suporte exclusivo. Não sei se o Gilberto quer falar um pouquinho sobre a equipe dele, mas aconteceu uma movimentação muito grande, né, Gilberto? A gente teve aí na pandemia com essa questão da HashCloud também, que é um produto que a gente começou a trabalhar mais nele, a gente teve um aumento muito grande na nossa equipe, justamente por todos aqueles detalhes que eu comentei antes, tipo, a gente especializou o suporte, agora tipo, a gente tem uma equipe que atende o Sigera, atende a nuvem, a gente tem tudo centralizado, a gente tem uma equipe exclusiva para atender isso aí. A gente aumentou de 5 para 15 pessoas na equipe de atendimento ao cliente na parte de tecnologia, isso em intervalo de 2 anos, não sei se chegou a fechar 2 anos, deixa eu fechar 2 anos agora. Fechar 2 anos agora em março, abril, ali vai fechar 2 anos, a gente aumentou, triplicou a equipe no caso, né? A gente tinha 50 pessoas, a gente tinha 5 pessoas, a gente está com 15, 50, meu Deus do céu. 5 pessoas, a gente está com 15, a gente triplicou a equipe devido à HashCloud e todo esse advento da pandemia, né, que a gente acabou passando aí. Então, a questão do suporte exclusivo, né, suporte exclusivo para cloud. A parte de backup também é interessante porque o cliente pergunta, mas e o backup? Bom, o backup, como a gente comentou, a gente faz 2 tipos de backup, um exclusivamente do banco de dados, né, que a gente faz um backup full praticamente do banco de dados diariamente, tá? E esse backup ele é armazenado por diversos dias, até meses ou até anos, de acordo com a necessidade do cliente daí, né? Esse é o backup que o cliente que tem um local já faz. Esse é o backup do Sigera, né? Roda lá por uma tarefa agendada lá todo dia, faz uma cópia, um dump do banco. Mas é de responsabilidade da rede, tá? E também um novo conceito de backup que provavelmente o cliente que não utiliza virtualização ou não utiliza cloud ainda, ele não tem, que é o backup de toda a infraestrutura, tá? Como é que funciona? Toda noite a gente tem uma janela de manutenção entre 2 e 4 horas da manhã, não significa que tu vai ficar sem sistema das 2 às 4 da manhã, tá? Mas é a janela onde o backup executa o processo, então pode ter ali questão de 1 ou 2 minutinhos ali, uma diferencinha no desempenho, mas ainda assim é bem baixo, tá? E esse backup ele armazena 7 dias inicialmente, tá? 7 dias de retenção. O que acontece? Digamos que aconteceu, vou citar um exemplo bem claro que aconteceu, um cliente nosso na nossa nuvem, 3 dias depois percebeu que tinha removido todas as XMLs, né? Uhum. Ele tinha removido todos os XMLs de um diretório erroneamente lá, tá? Então o que a gente fez? Sem parar a operação do cliente, a gente voltou os 3 dias para trás, né, no backup, salvou aquele diretório que ele tinha lá antes de excluir e voltou para o diretório principal. Então o backup ele tem essa funcionalidade, né, essa questão de retenção dos 7 dias, vai ajudar muito em alguns critérios. Dependendo do cliente, pode ser contratado mais de 7 dias, tá? Isso também é questão de negociação de acordo com a avaliação do nível de criticidade dos dados do cliente, né? A parte de gestão de recursos, a Hash, então, ela faz toda a parte de gestão, os usuários do sistema, os usuários de acesso. A Hash controla toda essa parte de gestão, tá? E digamos assim, eu preciso aumentar agora o número de funcionários. Ok, a gente vai avaliar os recursos e fazer essa renovação, digamos assim, de recursos, né? Tem toda a parte, claro, volto a repetir, negociação, né? Mas é bem escalável e é a gente que fica responsável por fazer essas manutenções aí de expansão de recursos, tá? A parte de gestão de recursos, não sei se tem mais algum detalhe. Acho que é por aí. Acho que uma parte bem interessante também é o monitoramento, né? Que é uma coisa que a gente tem na nuvem que a gente não... A gente tem exclusivamente na nuvem. Bom, acho que isso até tu sabe me falar. A parte de monitoramento é uma parte bem legal desse processo de nuvem, né? Porque ela nos auxiliou muito na melhoria do Sigera, tá?
A gente, como a gente vinha falando antes, a gente tinha a questão do cliente utilizar 500, 600 MB de memória, a gente foi conseguindo reduzir isso até chegar a esses 200 MB de memória, porque a gente começou a criar serviços de monitoramento, tá? E aí o que acontece hoje? Hoje a gente tem todo o monitoramento da infraestrutura do cliente. A gente sabe quantos giga consome o banco, a gente consegue estimar que o crescimento daquele cliente está sendo X gigas por mês, então a gente já entende que daqui a 2, 3 anos a gente precisa expandir aquilo ali, ou o cliente está utilizando ociosamente o sistema também, né? A gente consegue identificar isso, a gente consegue identificar falhas, então agir proativamente, né? Não deixar o cliente sem o sistema. Se a gente identificar que a gente está com alguma falha em algum serviço, a gente recebe antes mesmo do cliente acionar a gente já está com isso já em tela e os nossos técnicos trabalhando nisso aí. Essa é uma parte bem legal que a gente construiu praticamente do zero, nós não tínhamos antes, e com a Rede Cloud a gente começou a trabalhar e hoje está virando um serviço à parte já, né? Nosso, né? Então, quase um novo produto também. A gente não quer fazer promessa, mas a gente até pensa já em disponibilizar uma tela de monitoramento futuramente para o cliente que contratar a Rede Cloud, né? Para ele ter essa visualização. A gente tem que conseguir acompanhar. Então tem toda essa questão. A gente tem mais uma pergunta ali. Caso o cliente que tenha servidor físico de produção de homologação, como ficaria esse cenário na nuvem? Teria algum custo para ter uma estrutura de homologação? Do Cristiano Quintela. Cristiano, sim, a gente teria um custo, porque vai ser uma nova VM, provavelmente, mais recursos ali, né? Para homologação. O que na prática acontece hoje, tá? Normalmente os clientes deixam lá o servidor antigo, que era o servidor físico, já deixam para isso, já deixam para homologação na sua rede local, né? Para homologar, eu quero homologar uma nova versão do CGE, usa um servidor local físico, tá? Para não ter esse custo, não pagar um servidor que vai ficar lá parado, vai ser utilizado, sei lá, uma vez a cada 2 meses para homologar um recurso novo. Então, na prática, sim, homologação, caso o cliente opte, eu quero ter um servidor de homologação igual ao meu servidor de produção, vai ter custo, porque a gente vai ter que subir esses recursos lá no data center. Mas na prática, normalmente o pessoal acaba fazendo isso, tá? Tendo um servidor local de homologação, mas aí vai do gosto do cliente, né? Eu acho que é isso, né, Gilberto? Eu acho que é isso. Agradecer a presença de todos aí por ter acompanhado até o final, quem acompanhou até o final. A gente, quem quiser mais informações, a gente até já comentou, quem já foi cliente da rede pode entrar em contato com o seu gerente de contas. Quem ainda não foi cliente da rede, entra em contato com o nosso comercial também, tem o e-mail comercial@rede.com.br, pede mais informações ali, provavelmente em algum momento a gente vai acabar trocando uma ideia, conversando sobre esse projeto, né, fazendo um levantamento, eu e o Lúcio vamos acabar desenvolvendo nisso aí. E é isso aí, pessoal, a gente fica à disposição também, né, a gente vai ter Lembrando que a live está gravada, né? Vai ficar gravada, verdade, então se precisar disponibilizar para alguém dentro da empresa ou algum outro parceiro, alguma coisa assim, a live está lá. Então vai ser disponibilizado depois pelo nosso marketing ali. E a gente agradece mais uma vez a presença de todos, agradece quem prestigiou até o final, teremos mais, talvez, alguns webinars pela frente aí, falar de outros assuntos relacionados à tecnologia. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui, então. Qualquer dúvida, procure os seus GDCs ou o nosso comercial mesmo, o nosso marketing. Eu e o Gilberto, a gente está à disposição também para tirar qualquer dúvida técnica, sentar, conversar, dar algumas indicações também. Caso tenham outras questões de integrações, a gente pode conversar também. Então é isso, pessoal. Bom dia a todos aí, boa semana.